Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera! Estamos aqui mais uma vez juntinhos, eu e você. E prometo dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Inclusive, começando dizendo a verdade, um salve para quem escolheu estar de roupa fluorescente numa gravação de fundo lilás. Só isso já era o suficiente pra gente dar boas risadas e seguir para o próximo episódio, mas eu não vou te poupar de uns minutos a mais contemplando essa lanterna que eu me tornei hoje. Tudo bem, sem problemas, vamos seguir em frente, é porque eu não superei, entendeu? Essa cor, não sei de onde eu tirei. Se bem que, eu vou ser sincera, numa viagem com o Jeová, eu não tinha... tem um tempo, né? Mas eu não tinha usado essa roupa ainda. Aí eu tava na viagem com ele, era uma viagem de caravana, era muita gente. Decidi usar o bendito look verde. Gente, o Jeová, ele toda vida que ele olhava pra mim, ele ria. Toda hora ele olhava pra mim, ele soltava uma risadinha, sabe? Quando foi assim, na metade pro final do dia, eu digo, do que é que tu tanto ri, que eu não tô entendendo? Aí ele, por favor, usa essa roupa várias vezes, porque tá muito fácil de te encontrar. Gente, eu fiquei com tanto ódio. Ele é muito descarado, né? Meu marido, ele é maravilhoso. Ele é um príncipe, amo. Mas tem que elogiar pouco, porque a gente não faz propaganda, segundo minha mãe. A gente não faz propaganda de marido. Marido é sempre ruim, a pior pessoa da face da terra, entendeu? Tem que ser assim. Então, tudo bem. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o quê? Manda mais, manda mais. Gente, olha, eu acho que eu tenho que começar os episódios agora. Eu vou escrever uma reza. Para toda vez eu começar com essa mesma reza. Onde eu vou dizer assim, eu quero ser sincera, Deus, mas não me deixa ofender ninguém. Por quê? Porque eu tô recebendo umas mensagens. Eu estou sendo abordada assim na rua, nos lugares sociais que eu frequento. Ui! Ui! Com o quê? Com o povo dizendo assim, olha, eu não gostei que você disse isso. Aí eu disse assim, você ouviu o primeiro episódio? O primeiro de todos? Ouvi, não tô entendendo. Eu digo, então, no primeiro episódio, eu digo assim, eu falo o que eu quiser. Pode queixar meu, eu falo o que eu quiser. Se não gostar, tchau. Tô brincando, eu queria dar essa resposta, gente, mas eu nunca dou. Eu digo, o que é que você não gostou? Vamos conversar, deixa eu explicar. Gente, não dá. Eu não posso ficar me explicando por tudo. Você, ouvinte, amado ouvinte da Rádio do Povo, eu queria te ajudar a parar para analisar. O que ela tá falando nesse podcast? O que o convidado tá falando no podcast? Gente, muitas das coisas que você vai ouvir aqui é uma opinião pessoal de alguém. Então, vamos ser leve, vamos se relacionar com os nossos amigos, entendendo que a gente não vai concordar com tudo e tá tudo bem. Nessa multidão de opiniões, a gente enriquece a nossa mente com a capacidade de se relacionar com o diferente. Eita, que eu tô bagunçando tudo hoje. Que entendeu? Não é legal isso? Eu tava assistindo um evento. Leite, tu tá enrolando, tu ainda não falou o tema. Tudo bem, não tem problema não. A gente tá aqui pra isso, né? Eu assisti uma vez um summit e o pregador T.D. Jakes, né? Que é esse pastor americano e tal. E ele falou sobre o coeficiente da adaptabilidade. Gente, é um conceito interessantíssimo para você pesquisar a respeito. O que é o coeficiente da adaptabilidade? É a minha capacidade de permanecer engajado num relacionamento, numa conversa, numa roda, onde as pessoas pensam diferente de mim e eu não sou obrigado a concordar com elas e elas não são obrigadas a concordar comigo. Nós estamos conversando, nós estamos num debate de discussões, porém, o meu objetivo não passa de me fazer compreendido, não é de convencer o outro a adotar a minha ideia como verdade. Gente, que loucura você pensar que você pode conversar com uma pessoa e você expor a sua ideia, a sua visão de mundo, a sua perspectiva livre de convencer ou não essa pessoa a pensar igual a você.
Você não tem que convencer essa pessoa. E essa pessoa pode dizer a leitura da vida que ela tem, dos temas, não sei o quê, e você pode compreendê-la e você não é obrigado a concordar com ela. Gente, que sociedade maluca! Que sociedade empática! Que lugar livre e democrático! Seria lindo, né? Então vamos exercitar o coeficiente da adaptabilidade nesse ambiente, onde quem sabe alguém vai dizer uma coisa que você não concorda e tal, e você vai dizer, tá, mas deixa eu ouvir o restante, ok, a pessoa tá falando de um lugar bem pessoal, da visão de mundo dela, entendi, a minha realidade de vida é diferente, eu penso um pouco diferente, mas eu consegui entender a sua leitura da vida. Então, eu acho que se a gente já começar com esse pressuposto, a gente começa esse diálogo muito mais maduro, muito melhor ajustado, não é verdade? Aí, eu vou abrir meu coração para a gente entrar no tema de hoje. Gente, o tema de hoje é mentalidade do gado. Letícia, o que é mentalidade do gado, pelo amor de Deus? Gente, uma coisa que me adoece é quando eu escuto alguém falando uma coisa que é, assim, muito sem noção, e eu olho pro lado, olho pro outro lado, e as pessoas são assim, incrível, achei hilário, maravilhoso. Não, gente, eu preciso encorajar você que está do outro lado a ser uma pessoa que escuta com atenção. De verdade. Eu, assim, dói no meu coração quando eu vejo pessoas concordando com uma coisa que elas mesmas não concordam, mas elas não estão nem conseguindo ouvir, sabe? Assim, mas se eu não concordo naquela hora, eu não ouvi direito e eu bati palma e eu não vou viver aquilo na prática, então não tem problema, porque eu só concordei na hora, mas eu vou viver segundo as minhas próprias ideias. Isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque eu concordei naquela hora, me deixei levar, aquilo entrou no meu, no meu, no meu coração, aquilo foi absorvido por mim sem filtro. E à medida que isso se repete ao longo da vida, tal hora, o meu senso crítico, o meu filtro, ele já está todo rasgado. E aí eu nem me reconheço mais nas minhas atitudes, porque se eu não filtro nem o que eu escuto para reter só o que é coerente, só aquilo que faz sentido, eu também não filtro o que sai. Então eu não estou mais filtrando nem as minhas atitudes. Dá um exemplo, Letícia. Então tá, vamos lá, vamos ilustrar. Às vezes, você pode estar se alimentando de um conteúdo, né? Por exemplo, eu acho que isso acontece muito também em ambiente, por exemplo, ambiente de igreja. Às vezes você tá num ambiente igreja e aí o comunicador da noite teve uma postura, falou uma coisa que pareceu tudo bem, pareceu que não era nada demais, mas se você tivesse escutado com um filtro um pouquinho mais legal, você não teria dito massa, é isso, muito bom, você teria dito misericórdia. Não é misericórdia, entenda, vamos lá. Por exemplo, a pessoa, o pregador, tá no meio da palavra ali, e aí ele fala, e aí, você foi acometido de uma doença. Você não ouviu o restante da frase, concorda? Você só ouviu até essa parte. Acometido de uma doença. Aí você, sem filtro, diz, aleluia, glória a Deus. Só que, na verdade, o certo é você dizer, oh, meu Deus, misericórdia. Deus tem misericórdia. Não, Senhor, calma. Entendeu? Por quê? Porque você não estava ouvindo. Aí ele vai terminar a frase, vai fazer sentido, e aí vai chegar a hora de você dizer, aleluia, glória a Deus. Muito bom.
Mas não era aquela hora, porque aquela hora era a hora do misericórdia. Isso demonstra que você está o quê? Ouvindo com atenção. Outro exemplo. Você está em sala de aula, certo? E aí o seu professor, seja na universidade, no colégio, onde for. Aí o professor soltou uma piada inconveniente. Aí ninguém nem prestou atenção e riu. Só que era totalmente inadequado para o momento. Se você tem uma escuta plena, se você está ouvindo de verdade, você diria: opa, essa fala aqui foi inconveniente. Essa pessoa meio que abusou da sua autoridade nesse momento. E aí, o que que acontece? Você vai nortear como se relacionar com esse professor. Por quê? Porque esse professor tem uma mentalidade, uma postura que não casa. Mas se você é que nem o gado, se você tem a mentalidade de gado e você não filtra, todo mundo riu, você ri também e pronto. Tal hora, aquele professor está manipulando toda a turma a pensar de um determinado jeito ou de ter um determinado comportamento diante da presença dele, que você nem percebeu como foi que isso começou. Então, assim, isso pode se aplicar a qualquer lugar. Pode se aplicar ao seu ciclo de amizade, pode se aplicar ao seu ambiente profissional, pode se aplicar até mesmo ao seu ambiente familiar. Porque eu conheço pessoas que gostariam muito de ter um estilo de vida, por exemplo. Eu conheço um casal que é um casal maravilhoso, que assim, pessoas muito amorosas, pessoas que trabalham muito, que se esforçam muito, que cuidam dos filhos da melhor forma possível, mas eles estavam vivendo um momento na vida deles que eles decidiram que eles iriam chamar de João e Maria, né? Porque o João e a Maria, eles decidiram que eles iam ter outros hábitos familiares. Por exemplo, eles iam decidir valorizar mais igreja, que eles iam valorizar mais tempo com a família, entre eles, né? O pai, mãe e filhos. E aí eles dedicariam o sábado pela manhã para fazer uma programação familiar com as crianças. Eles têm 2 filhos. E aí eles começaram, não, a gente vai todo sábado de manhã fazer alguma programação com as crianças e todo domingo de manhã nós vamos à missa. Tudo bem, tudo certo. Porém, a família, para além deles, né, ali os parentes, são muito próximos e os parentes gostam muito de festa, de farra. Então, toda sexta-feira à noite, os parentes se reúnem na casa de alguém para tomar uma cervejinha, cantar um karaokê, só que não tem hora para acabar. Só tem hora para começar. E não pode faltar ninguém, porque se alguém falta, é uma desunião na família. E aí a Maria e o João, eles estão num compromisso de viver outras experiências como família, como casal, de implementar uma cultura bacana, né, e tal, de valorizar a espiritualidade. Então, para isso, eles precisam dormir um pouco mais cedo, para no sábado de manhã as crianças terem energia, os pais não estarem de ressaca. E no domingo pela manhã, eles também têm que dormir bem no sábado, para no domingo pela manhã eles não faltarem à missa, as crianças quererem ir e tudo mais. Eles só conseguiram aguentar 2 meses, menos de 2 meses. Por quê? Porque eles começaram a sofrer bullying da família. Por quê? Porque quando era na sexta, eles tinham que ir embora mais cedo. Quando era no sábado à noite, eles não queriam ir para não sofrer o bullying, para não sei o quê, e aí ficava o WhatsApp, e o grupo da família, e piadinha, e não sei o quê. Eles não aguentaram. E aí, eles, para não pertencer, eles decidiram se dobrar, e aí
Acabou a programação do sábado de manhã. Eles começaram a tentar adaptar. Não, não vai ser mais sábado de manhã. Vai ser sábado à tarde. Mas é a ressaca, ela maltrata. E aí, não é só a ressaca. Os pais estão mal-humorados. Os pais já não estão mais naquela vibe. As crianças já estão mais agitadas. O ritmo é diferente. Aí, quando é no domingo de manhã, ir pra missa perde a graça. Porque o coração é outro. Entendeu? Não, vamos à noite. Aí à noite tinha outra coisa. Sempre tem um evento, a folia é grande. Essa família, né, esses parentes, eles vêm de várias gerações de gestações, olha, meu Deus, Senhor. Vem de várias gerações onde é assim, não é visto como uma farra, como não sei o que, é visto como um momento de valorizar a família, esse agrupamento. Esse momento de lazer, de extravasar, estamos todos juntos, esse é um ambiente seguro, é super sadio, não tem ninguém fazendo nada de errado. De fato não tá, mas só que uma família deixou de proporcionar algo bacana aos filhos e uma nova cultura, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de construir valores e experiências e memórias como família. Por quê? Porque eles acharam que era um preço muito caro. E aí, eu te pergunto se isso não é mentalidade do gado. É mentalidade do gado. Entendeu? Você está sendo arrastado. O gado, ele não escolhe a direção que ele anda. Ele acha que ele está andando na direção que ele quer, mas ele não está. Ele está sendo tangido. E assim, é muito frustrante você estar perto de pessoas que você vê todo mundo sendo tangido. É frustrante. É frustrante. É frustrante você estar perto, rodeado de um grupo de pessoas onde, se você questiona, você passa por rebelde, por irreverente, por insubmisso, por sei lá o quê. Por quê? Porque você está fazendo questionamentos simples, porque você está raciocinando. Assim, eu peço muito a Deus sabedoria no falar, eu busco sempre ser uma pessoa assim muito sensível na minha fala e empática. Eu gosto muito de ler, não só pela leitura e pelo conhecimento em si, mas eu sempre busco absorver o máximo de estratégia de fala. Eu não sei nem se dá para entender isso, mas desde muito cedo. Olha só. Eu vou abrir esse parênteses aleatório. Ai, gente, meu Deus. Vocês já entenderam que era o assunto, né? Já falei sobre o assunto, então se eu falar sobre outra coisa a partir de agora, tá tudo bem, porque eu já entreguei o conteúdo desse episódio, né? Então se eu falar sobre qualquer outra coisa agora, não tem problema, certo? Estamos acertados quanto a isso? Estamos acertados quanto a isso, então eu vou falar sobre outra coisa agora. Não é que eu vou parar de falar sobre isso, que eu não sei, mas abrir um parênteses, entendeu? Aqui o meu déficit de atenção, e aí eu vou falar o parênteses. Quando eu tinha, acho que uns. Tinha quantos anos? Acho que eu tinha 13 anos de idade. E meus pais levaram os filhos, né? Eu e o meu irmão, para uma feira em São Paulo, uma feira óptica. E nós estávamos nesse evento, e assim, a gente estava se achando muito importante, muito chique, tudo bem. E num dos estandes que nós estávamos, uma senhora muito distinta, muito bem arrumada, muito bonita, sentou ao meu lado e nós começamos a conversar. Ela conversou comigo, puxou papo comigo, eu gosto de conversar, comecei a conversar com ela, eu ainda era meio bicho do mato na época, mas conversei. E aí, gente, essa mulher, assim, dentro da conversa, bem espontaneamente, olhou para mim e disse assim: querida, o seu sotaque é tão doce, você tem uma dicção tão perfeita. Gente, eu nunca tinha escutado essa palavra na minha vida antes desse dia. Se eu escutei, eu não me lembrava. Você fala tão explicado, meu Deus, que delícia. E o seu sotaque? Menina, ela começou. Eu fiquei, né, toda felizinha, toda cheia de pé, agradeci e tal, fui educada. Mas aquilo marcou a minha vivência de um jeito que eu fiquei, olha, essa mulher é distinta de todas as coisas, o que ela valorizou? A minha dicção, a minha fala,
Aí eu fui descobrir o que era dicção, né? Dicção é você falar com clareza, as palavras saírem por inteiro. Gente, eu não falava com dicção tão boa assim, não sei qual era o critério dela. Mas, independente do critério dela, deu certo pra mim. Muito obrigada, tia. Enfim, eu sei que eu comecei a dar uma super importância à dicção. Falo perfeitamente o tempo inteiro? Não. De vez em quando eu tô ali falando bem arrastado, bem, né, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, problema nenhum. Porém, entretanto, todavia, eu tenho muito mais prazer em falar bem explicado, bem correto. E aí eu comecei a ler muito mais lá naquele tempo, porque eu queria ter muitas palavras, eu queria ter muito vocabulário para conseguir explicar qualquer coisa de várias maneiras diferentes. Então, esse virou o meu objetivo. Me dê uma ideia e eu vou ter que explicar essa ideia. Me dê um conceito e eu vou ter que explicar esse conceito. Mas o que eu tenho que explicar 3 vezes e em cada uma das vezes eu tenho que usar palavras diferentes. Eu tenho que usar estratégias diferentes para explicar a mesma coisa. Eu comecei a exercitar isso. Mal sabia eu que, na verdade, é porque existe uma professora na minha alma, sabe? Eu sou professora de coração. Eu não tinha essa clareza, mas eu sei que o que Deus tem para mim tem a ver com isso, sabe? De ensinar, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar qualquer coisa que eu souber, que eu puder passar, assim, não de... Não é tipo ser só uma comunicadora, de falar para muitas pessoas, não é sobre isso, mas de pegar junto, de olho no olho, de ter esse engajamento, de explicar, de fazer ser entendido. Isso para mim é muito prazeroso. Então já era uma característica, né, que estava ali se desenvolvendo naquele tempo. Mas, o que eu ia dizer? Esqueci. O que tem a ver com mentalidade do gado isso? Tentando achar, mas por que eu me lembrei disso? Eu me lembrei porque eu ia falar que era o poder de você dizer uma coisa para uma pessoa e você não sabe a repercussão, né? Porque ela fez esse elogio para mim, nem sei se eu merecia esse elogio na época, mas repercutiu e até hoje eu vivo fruto positivo daquela palavra de encorajamento, né? O elogio dela virou uma palavra de encorajamento. E muito obrigado, tia. Mas aí, eu tô falando, tia, pobre da mulher, não sei nem quem era, um estranho, gente. Glória a Deus. E aí, com muita informação, com muita leitura, né, eu valorizo muito essa questão da fala. E aí, eu também valorizo muito essa questão da escuta. Então, eu me policio para falar da melhor forma possível, para me fazer entendida e tal. E talvez eu aprecio tanto isso que eu acabo tendo um ouvido um pouco mais crítico. Mas independente de ter um ouvido crítico, eu tenho uma mente questionadora, uma mente que faz perguntas, porque eu acho que as coisas precisam ter coerência, porque eu acho que as coisas precisam ser claras e tudo aquilo que é claro e tem coerência, eu trato como uma verdade, né? Qual é a principal diferença entre a verdade e a mentira? Você sabe? Diz para mim o que você acha que é a principal diferença da verdade e da mentira. Na minha leitura, na minha percepção, a principal diferença da verdade e da mentira é que a verdade ela é coerente. Ela sempre vai ter uma resposta para a pergunta em seguida. E a mentira, a resposta em seguida, ela contradiz a resposta anterior. A mentira, ela se acaba, ela é finita, entendeu? Ela é incoerente. Enfim, e eu gostaria de te convidar a melhorar a sua escuta, para você não ser arrastado feito gado, para você não ser tangido por massa, para você não acreditar em tudo que você vê, nem se dobrar a qualquer comentário, a qualquer postura que vai além de você, só por pertencer, porque quem sabe você está roubando de si viver uma vida muito mais agradável.
Você está roubando de ter relações muito mais saudáveis. Você está se roubando, se furtando de ser muito mais inteligente, sabe? Valorize ser inteligente. Busque ser uma pessoa que se alimenta de mais informações construtivas. Eu encorajo, sabe? Cada um aqui que está me ouvindo, eu espero ser para você aqui nesse canal uma fonte de informação, de senso crítico. Eu quero te entreter, claro, porque eu me entretenho, né? Eu fico aqui, ó, viajando na minha cabeça, mas eu quero ser muito mais que isso, sabe? Eu quero ser um canal onde você termina aqui esse áudio, esse episódio, e você começa a pensar em algumas coisas ao seu respeito, e você começa a pensar no que você já ouviu, como você se portou, você ter uma escuta ativa, que você não tenha só uma escuta passiva, mas que você tenha uma escuta ativa, onde você faz algo com aquilo que você está escutando, onde você assimila com clareza, onde você consegue, na mesma hora, porque você está tão presente, separar o que faz sentido do que não faz tanto sentido. Não para você ficar batendo boca, questionando, mas eu não concordo com isso, não. Não é isso, mas você ter aquela adaptabilidade, aquela capacidade de ouvir, ok, com isso eu concordo, isso faz sentido, com isso nem tanto. Opa, começou meio estranho, o meio tá mais ou menos. Ah, mas terminou legal, agora eu entendi onde você queria chegar. Sabe, essa avidez, sabe, na participação do diálogo. E outra coisa, gente, ou coisa chata também, né, é a pessoa que atropela o outro. Eu concordo que, por exemplo, às vezes quando eu quero me fazer entendida, eu falo bem devagar. E é um saco. Aí, às vezes, quando eu não tô muito me preocupando com isso, eu começo a falar bem rápido e tá tudo bem, eu tô só contando uma história, e tá tudo bem. Mas, se você tá conversando com uma pessoa que fala devagar, também não fica interrompendo, não, achando que a pessoa terminou a frase, a pessoa não terminou a frase ainda. Você só não sabe que a pessoa não terminou a frase ainda porque você não tá ouvindo direito. Porque se você estivesse ouvindo bem direitinho, você saberia que a pessoa não terminou o raciocínio dela, ela não terminou a frase. Ah, Letícia, tu tá soltando uma indireta pra alguém? Talvez sim, talvez não, mas talvez sim. Entendeu? Ouviu aí? Queridinho, queridinha? Talvez sim. Tô brincando, gente. Claro que não é um indireto pra ninguém, mas é um indireto pra alguém ou é um indireto pra muitas pessoas. Ou então você vai mandar esse vídeo, esse trecho, como uma indireta pra alguém que interrompe você quando você tá falando. É uma frase muito famosa, muito legal, se você tem 2 ouvidos e uma boca, é pra você ouvir mais do que falar. Eu gosto dessa também. Eu falo muito e eu gosto dessa frase. Imagina se eu não gostar. Bem louca, ela tá doida hoje. Então, gente, é isso. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E se você... Gente, ó, de verdade, eu acho que chegou a hora de eu ter uns apoios de comida, entendeu? Assim, muitas comidas. Porque aí eu fico comendo, conversando, converso mais, eu me abro até mais, entendeu? E aí você vai me mandando umas coisas. Que aí a gente vai trocando uma ideia, vai fortalecendo o vínculo. Aí eu queria que você me dissesse se você tá gostando dessa amizade. E se você tá gostando dessa amizade, segue, entendeu? Comenta, compartilha, envia para alguém, me apresenta para os teus amigos, para as tuas amigas. Me apresenta aí pra galera. Que custa? Não vai doer, não vai arrancar pedaço. Vai dar tudo certo. Ah, Letícia, o que é que tu ganha com isso? Eu não ganho nada com isso, mas eu vou ficar feliz, porque significa que vocês estão gostando. Porque coisa que a gente gosta, a gente compartilha, entendeu? Então, se você tá gostando, você compartilha, custa nada, tá tudo certo. E é isso, um cheiro bem maravilhoso no seu coração. E aí eu te faço um convite, nesse momento, nesse exato momento,
Por favor, não me decepciona. Nesse exato momento, você vai levantar o seu braço e você vai dar uma cheirada no seu sovaco e ver se tá cheiroso, se tá fedendo. Porque se tiver fedendo, essa é a deixa para você ir no banheiro e dar uma melhorada. Passa um sabãozinho com água. Letícia, que aleatório. E daí? Vai ver, eu tô sendo um instrumento de Deus para te avisar que tu tá fedendo, entendeu? E você não tá sabendo. Então agora você vai descobrir. Na verdade, se você tiver cheiroso, palmas pra você, tá tudo certo. Ainda bem, né? Tá bem. Se não for o sovaco, podia ser outra coisa também. Então, já, ó, farra assim pra ver se o bafo tá ok também. É isso, gente. Um cheiro. E vamos embora, ficar profundo em outro assunto agora.